todos! Hoje eu vou falar sobre calorimetria, que nada mais é estudo do calor. Nós temos dois tipos de calor. Um é chamado de calor sensível, quando eu não tenho mudança de estado físico, permaneço com o mesmo estado. E também eu tenho calor latente, que tem mudança de estado físico. Então, um exemplo de sólido que vira para líquido, ou de líquido que vira para gasoso. Eu vou colocar aqui para vocês a forma do calor sensível, que é representado por quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. A minha letra Q representa quantidade de calor. A unidade de medida da quantidade de calor é dado em calorias, representado por cal, ou quilocalorias. A minha letra M representa massa do corpo. A unidade da minha massa do corpo é dado em quilo, ou eu posso representar em gramas. A letra C representa calor específico. A minha unidade de medida do calor específico é dada em calorias por grama vezes graus Celsius, ou quilocalorias por quilo vezes graus Celsius. O delta de θ, que nós já conhecemos, representa variação de temperatura. Unidade de medida é dado em graus Celsius. Só vamos lembrar uma coisinha, pessoal. Ó, esse delta, quem que ele vai estar representando? Ó, temperatura final menos a minha temperatura inicial, para eu fazer uma minha continha de menos do meu exercício. Essa forma é a forma fundamental de calorimetria. Porém, eu já expliquei uma vez para vocês que a gente pode abrir a fórmula. Quando eu falo abrir, eu posso encontrar outras formas. Então, exemplo, vamos dizer que eu quero a fórmula da massa. Para trabalhar direto, massa do corpo. Então, nós temos massa, vai ser quem, ó? É igual a quantidade de calor dividido. Calor específico está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Temperatura está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Posso trabalhar direto com essa fórmula. Agora vamos dizer que nós queremos uma fórmula referente ao calor específico, que é o Czinho. Calor específico é igual, a mesma coisa, ó. É igual a quantidade de calor, que é a minha letra Q. Aí nós temos massa está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Temperatura está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Agora, vamos dizer que eu quero uma fórmula direto da variação da temperatura. Então, nós temos, ó, variação da temperatura é igual a quantidade de calor, massa está multiplicando, outro lado dividindo. Tem calor específico está multiplicando, outro lado dividindo.
Então, nós temos aqui, ó, pra ficar fácil, eu tenho 4 fórmulas. Então, nós temos uma fórmula para mim achar a letra Q, que é a quantidade de calor. Eu tenho uma fórmula M para achar a minha massa do corpo. Eu tenho uma fórmula do Czinho para achar o calor específico. E eu tenho a variação da temperatura para eu poder achar a temperatura que eu preciso. Para a gente começar a compreender, eu vou colocar o exemplo aqui, ó, na lousa, ó. Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem, ó. Tá assim, ó, um corpo de massa 50 gramas, feito de uma substância de calor específico (0,3 calorias por grama vezes graus Celsius), é aquecido de 20 graus Celsius até 60 graus. Determine a quantidade de calor durante o aquecimento. Então, vocês veem aqui, pessoal, ó, tá assim, ó. Um corpo de massa de 50 gramas, feito de uma substância de calor específico, de 0,3 calorias por grama vezes graus Celsius. É aquecido de 20 graus Celsius até 60. Determine a quantidade de calor durante o aquecimento. Então, vamos desenvolver o seguinte, ó. Primeiro eu faço a leitura do problema, para a gente não se perder. E na sequência, eu vou tirando as minhas informações. Então, eu vou tirando minha parte numérica. Então, ele fala assim, ó. Ele fala que o corpo tem uma massa de 50 gramas. Então, representa a minha letra M. Massa igual a 50. Aí, ele fala que esse corpo tem um calor específico, então, tem um Czinho de 0,3 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, tá aqui, ó. Calorias por grama vezes graus Celsius. Aí ele fala que esse corpo começa com a temperatura de 20 graus Celsius e termina com a temperatura de 60 graus. Então, a gente começa, ó, temperatura inicial 20 graus Celsius e temperatura final é igual a 60 graus Celsius. Pergunta do meu exercício, ó, a quantidade de calor. Então, eu quero saber do exercício qual é o valor da minha letra Q. Quanto que vale esse calor específico? Então, a gente tem aqui, ó, nós temos aqui a nossa fórmula. Então, eu vou apagar a parte de baixo. Então, a fórmula está aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa é a nossa fórmula. Só que de maneira seguinte, lá retornando no exercício aqui ao lado, ó. Aqui ele dá pra gente a informação de 2 temperaturas. Então, o que nós vamos fazer é uma conta de menos. Lembrando a regrinha, conta de menos vai ser
de baixo para cima. Então, nós temos 60 menos 20, 40 graus Celsius. Então, eu vou aplicar aqui a fórmula, ó. A letra Q, que é a pergunta do exercício, eu não conheço. É a pergunta dele. No lugar da letra M, que é a massa do nosso exercício, ele colocou o número 50. Vezes. No lugar de Czinho, que é o meu calor específico do exercício, é 0,3. Vezes. No lugar da variação temperatura, o resultado de menos, que é o número 40. Quantidade de calor é igual. Só vou fazer a multiplicação. Então, primeiro eu vou pegar 50, multiplicar por 3 décimos. Então, tá aqui, ó. 50 vezes 3 décimos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Como nós temos uma casa decimal, a vírgula está na direita, mais uma para a esquerda. Então, nós temos o número 15. O número 15, eu vou multiplicar por 40. Ó, esse zero aqui não existe mais. Vou multiplicar pelo número 40. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Acrescento 0 de 40. Então, nós temos 600 calorias. Essa é a minha resposta final do exercício. Agora vamos dizer que a gente quer encontrar o calor específico. Então tá assim, ó. Segundo exemplo. Determine o calor específico da substância que constitui um corpo de massa 50 gramas se eleva de 20 graus Celsius ao receber 600 calorias. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeira coisa que a gente faz, ler o exercício. Então começa agora a leitura. Então a leitura é: determine o calor específico da substância que constitui um corpo de massa de 50 gramas e se eleva de 20 graus Celsius ao receber 600 calorias. Então nós temos a pergunta aqui em cima, ó. Determine o calor específico. Então eu quero saber qual é o valor do Czinho, que representa esse calor específico. Aí nós temos o seguinte, ele fala que esse corpo, tá? Ele tem uma massa de 50 gramas. Então tá aqui, ó. Massa igual a 50. E aí ele fala que a temperatura se eleva a 20 graus Celsius. Então, qual a diferença da primeira para a segunda? No primeiro exemplo, eu tinha duas temperaturas e ia fazer uma continha de menos. Nesse caso, eu tenho uma única temperatura, então eu vou chamar de variação total. Então, a variação total é igual a 20 graus Celsius. E ele fala para vocês que esse corpo recebe uma quantidade de calor de 600. Então, nós temos o valor da letra Q. Lembra que a professora falou para vocês que nós temos quantas fórmulas? 4. E eu posso fazer direto a minha conta. Então, o exercício está perguntando o valor de Czinho. Então, nossa fórmula está aqui, ó. Do nosso calor específico. Então, nós temos calor específico é igual a quantidade de calor, massa
vezes a variação da temperatura. Aonde está a minha letra Q, que é a quantidade de calor, eu vou trocar pelo número 600. Dividido. Aonde eu tenho a minha letra M de massa, eu vou trocar pelo número 50. Vezes. Aonde eu tenho a variação da minha temperatura, eu vou trocar pelo número 20. Então, primeiro, pessoal, ó, pra você não se perder. Primeiro eu faço a multiplicação e depois a divisão. Então, nós temos, ó, calor específico é igual a 600. Dividido, vou multiplicar 50 vezes 20, 1000. Vamos simplificar, eu vou cortar a quantidade de zero, ó. Primeiro zero, corta com o primeiro de baixo. Segundo zero, corta com o segundo de baixo. Então, nós temos 6, eu quero dividir por 10. Lembrando, o número 6 é menor que 10. Acrescento zero em cima, zero embaixo e vírgula. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 10, 60. Para chegar nele, zero. Então, nós temos 0,6 calorias por grama vezes graus Celsius. Eu espero que essa primeira parte aqui, que é referente ao calor específico, tá? Que é o calor sensível da quantidade de calor, que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? Aí nós temos uma segunda parte, que é o calor latente. Esse eu vou deixar para uma próxima aula, que nós vamos treinar primeiro essa daqui, que é o calor sensível. Então, tchau, até a próxima aula.